O lance que vai acontecer uma penalidade máxima. Não foi nada, pegou na bola. Ralf fez o pênalti. Marcaram pênalti. Pênalti no jogo treino do Corinthians. Tem cartão amarelo em jogo treino? Tem cartão amarelo. Teve súmula, você vê que tem árbitro, né? Tem árbitro. Isso aí conta na história. E o gol marcado pelo time do Nacional. E esse gol foi o único gol da partida. No primeiro tempo, o time principal do Corinthians atuou. Na etapa complementar, atuou o time reserva e o Corinthians foi derrotado pelo Nacional da Capital no seu jogo de estreia no campeonato por 1-0, muito pressionado, especialmente nos contra-ataques pela equipe do Nacional. Nacional Atlético Clube da o Corinthians capital. atacou no jogo, Pascoal? Como é que Pascoal, terminado da informação. Nacional Atlético Clube da capital de São Paulo, da zona oeste de São Paulo, o centro de treinamento e o estádio Nicolau Alaion fica bem em frente ao CT do São Paulo, bem em frente ao CT do Palmeiras, e o jogo foi no CT do Corinthians e você está vendo aí imagens do jogo treino de hoje pela manhã. Essa é a primeira parte do treino, depois vai ter a etapa complementar com o time reserva do Corinthians. Roger foi utilizado como centroavante, uma vez que o Bocelli está lá no México resolvendo seus problemas particulares para voltar ao futebol brasileiro. Time do... Você tem a escalação do Corinthians nesse primeiro treino? Tenho Mano, sim, por Pascoal. favor. Inclusive, o time principal é muito parecido com o que terminou o ano passado. Inclusive, não tivemos a participação do Bocelli, como você disse. Ele está no México resolvendo alguns problemas lá. Está trazendo a mudança dele para o Brasil. O Ramiro também não participou, o Sornosa não jogou. E o Carlos Augusto, que é o lateral esquerdo imediato, ele também está servindo a seleção brasileira. Então tivemos aí o Danilo Avelar como titular. O Corinthians ele jogou o primeiro tempo, Pascoal, com o Cássio, Fagner, Henrique, Léo Santos e o Danilo Avelar. Ralf, Thiaguinho, Pedrinho, Jadson e Cleison. E na frente o Roger. Para a segunda etapa, Pascoal, o Corinthians trocou o time inteiro. E aí tivemos aí o Walter no gol, o Michel Macedo, o Marlon, Pedro Henrique e o Douglas, adaptado do lateral esquerdo, já que o Corinthians não possui esse jogador aí para suprir a ausência do Avelar, já que o Carlos Augusto está na seleção brasileira. O Richard e o Arauz formando a dupla de volantes, Matheus Vital, Sérgio Dias e Gustavo Silva, no caso o Mosquito, aberto pela esquerda, e o Gustavo como o centroavante. Quanto tempo o Corinthians está treinando? Há uma semana, o Sormani. Hoje completo 7 dias. O Nacional está em que divisão do futebol? A2. Mas o Nacional ele já está montado desde novembro. Desde novembro. Desculpa, agora não é isso. Não é desculpa, Flavinho. Só sabe por que eu estou perguntando isso? O senhor vive dizendo aqui, o senhor vive dizendo aqui que esse time do Corinthians na mão do Carille acabava na primeira página do Campeonato Brasileiro. Você está jogando o time do Corinthians por 7 dias. Perdeu pro Nacional. Peraí, você está jogando o time do Corinthians por causa de 7 dias? Sim, exatamente. Estou analisando pelo que eu vi ontem. Esse time, basicamente... Os melhores momentos do jogo mostrou o quê? Foram 88 lances do Nacional e um só. Os melhores momentos mostraram o Nacional encurralando o Corinthians, venceu o jogo por 1-0. Ou seja, essa é a história. Porque se o Carille fosse o técnico, ia acabar em 6º ou 7º lugar. Cai por terra. Me surpreende muito o discurso imediatista do seu Fábio Sormani. Primeiro, esse jogo pro Corinthians ele não significa nada. Ponto. O Corinthians é um time que está em começo de temporada, os jogadores estão se poupando, todo mundo sabe que os jogadores aí eles não voltam 100%. Tá na cara que o time do Nacional já tem, primeiro, mais tempo de preparo do que o time do Corinthians. Mano. Tem, Flavinho. É informação, gente. Não é que nem a Portuguesa. Flavinho, o time do Nacional. Flavinho, o time do Nacional está treinando desde novembro. Isso é informação. É informação. Você acompanhou o jogo? O time do Nacional foi desmontado. O time do Nacional está montado desde novembro e desde novembro eles estão treinando juntos. O time do Corinthians ele completa hoje o seu 7º dia de pré-temporada. Está na cara que os jogadores não vão correr, não vão se doar como se fosse uma final de campeonato. Isso pode ocorrer uma lesão, você pode ter um desgaste muscular desnecessário. O Corinthians está próximo de estrear no Campeonato Paulista, você tem que dosar esse desgaste físico. Tanto que o Corinthians trocou o time no segundo tempo inteiro. E tem que fazer isso, cara. Aí você vai falar, mas poderia dar mais? Não sei, cara. Com 7 dias que a gente pode falar de 7 dias. Essa é a opinião do Mano, a gente respeita, evidentemente, mas eu discordo completamente. O time que treinou hoje é o que terminou o campeonato. Uma semana, o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar do Nacional. Que perca o jogo, porque no segundo tempo mexeu em todo mundo. Mas no primeiro tempo, quando jogou, Cássio Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Thiaguinho, Pedrinho, Jadson e Cleison, e na frente o Roger, com uma semana de treino, esse time tinha ganhado o Nacional. Na minha opinião. Eu tenho algumas questões. Na minha opinião. Como estatístico. Eu tô vendo ali, aquele é o uniforme de treino?
colete, né? O colete Não, tá é com colete. colete. Não, não, o Corinthians está de azul. O Corinthians joga com Então. camiseta azul, não tem treino, número. camiseta Para de treino. efeitos oficiais de estatística na história, Não é jogo. não é jogo oficial. Não, não, história isso é política jogo de nacional. treino, jogo treino. eu sei. treino. Mas você pode fazer jogo treino. Se o jogo tiver 90 minutos, as regras do futebol, os times estiverem com uniformes e tal, né, o número de substituições forem os mesmos de um jogo, o jogo treino pode contar para a história, nacional pode contar. Ganhamos, e aí a gente vai falar. O Corinthians já perdeu um jogo em 2019. Já você pode Não, isso falar é jogo Mas não treino, foi, não, mas não tem foi, não camisa, foi. não tem súmula, É. tem árbitro, teve árbitro da Federação Paulista de Não, tem Futebol. cara que jogando Não, sem mexeu o caneleira, time assim. inteiro. É, No então. jogo você não pode tirar o time inteiro. E outra coisa, o Nacional jogo é azul, treino. né? Diferente do que vai ser domingo. O Corinthians e Exato. Santos aí será um É um jogo. jogo oficial. Vai contar Aí é pra história oficial. O time que jogou a escalação passada pelo Sormani e pelo Mano, essa escalação que está no quadrinho aí que a gente pode repetir, é o time do Corinthians que terminou a temporada. Não tem o que tirar nem pôr. Só que agora treinado pelo Carille. Só- O que aconteceu? Perdeu de 1-0 do Nacional. Perdeu com o Nacional. Não, eu, Faz eu, queria- 7 eu só dias, estou falando gente, isso 7 porque dias. o Corinthians não usou nessa, dó, né? dos Não faz seis, gol desde o seis ano passado. reportes que o Corinthians Tem a contratou, dó, né? 6, 7 reportes, Sete, até agora sete fez reportes, sete. nenhum Nenhum jogador jogou. foi utilizado Nenhum nessa reforço escalação. Não, foi Nem- o Mosquito, Pascoal. Não, o Mosquito foi no time utilizado. B. Ah, sim. No time B, no time principal. Time principal, no time nenhum. principal, nenhum jogador foi utilizado. O que demonstra que o Corinthians vai precisar desses Esse jogo é quase reforços. um clássico. Um clássico é um dos maiores times da Zona Leste, sem dúvida. O Corinthians contra um dos Com os maiores maiores da times Zona Leste, não. Você não fala assim. O Corinthians é um dos... Da Zona Leste tem. Eu tô Os Corinthians falando, tem o Corinthians. Agora são falando os dois sério, times da Zona Leste. deixa essa bobagem É um dos de lado. maiores da Zona O negócio Leste. é o seguinte, Não, o tô Corinthians falando ele não sério, poderia vai São Paulo. ter Quem que é da marcado Zona contra Leste? si O um Juventus. pênalti no seu CT. Vocês estão de brincadeira. Olha lá, ok? tá vendo? Aquele lance não é verdade, gente. Olha lá. Aquele lance do Depois Ralf não foi analisou. nada. Ele não Aquele pode. lance do Ralf não foi absolutamente Não, não foi. nada. Você acha que não foi? Acho que não, Corinthians em casa, imagina. no Pode- CD, Por isso foi isso. prejudicado em casa. Já Pode tem que começar a reclamar da Fala, arbitragem a imagem de em volta, casa. a imagem de volta do Mas lance. peraí. Fora que o Nacional- Quem Saiu tá da apitando? CBF. Quem tá Peraí. apitando o jogo? Tem juiz de verdade? Tem, Não, tem juiz, tem juiz da federação. Esse juiz que tá Olha lá, apitando... juiz da olha, federação. Vamos lá. Esse juiz que tá Olha apitando... lá, isso é pênalti, gente. Vocês estão de Esse juiz que tá brincadeira. apitando, Ó, tava em teste. só bola. Esse juiz estava em teste e não passou. Ó, não passou. Esse juiz, por exemplo, da peneira já não passou. Ele Já deu tá- pênalti pro time de camisa branca, você viu? Pois é, tem isso. Mas, ó, não passou, tá em teste, é jovem, o Corinthians tá investindo. E o banco Agora, lá, ó, Pitão, o Nacional, você vê, o Nacional é da Zona Oeste, da Lapa. Da Lapa. Ele saiu ontem à noite pra chegar em Itaquera, viajou Não, pra não, não. Então, jogo de frente muito aí, ó. Chega e para de Moema. Não, lá viu? em Guarulhos, O você tem playboyzinho aqui Guarulhos. do Planalto Viajou, Paulista aqui, atravessou que a fala que é do cidade. povo, ironizar a distância do bairro de Itaquera. Mas distância Pega o não é centro uma de São Itaquera, é Paulo. Guarulhos, mano. Não, eu sei, mas ele tá falando de Itaquera. Você não viu, Se ele o falou de Corinthians Itaquera. tivesse de ir Pra jogar variar, no ele não Nacional, conhece a ia fazer a localização mesma do coisa. CT, que inclusive o CT do Corinthians é ao lado do da Portuguesa. Parede, cerca. Você consegue distinguir um do outro, porque o da Portuguesa tem mato com mais de 3 metros Não, de é altura. porque